Bem-vindos ao Bekim Ba'alachá 6, shiur número 67. A gente vai começar agora, Bezat Hashem, Siman 161, Kuf Samech Aleph, no Alachá 7 até Alachá 11. Então, a gente está no livro, página 166, página 166, Siman, capítulo 161, Alachá 7. E a gente está falando sobre as leis de Chatzitza, o que é considerado interrupção em relação a Netilat Yadayim. A gente falou no último shiur sobre as leis de sujeira que fica embaixo das unhas. Então, aqui continua na Alachá 7, que se a pessoa tem uma sujeira embaixo da unha, só que ela tem algum tipo de inchaço no dedo, de modo que ele se ele tivesse com o dedo normal, ele normalmente limparia a unha. Aí ela passar ali alguma coisa, limpar a unha, mas com o dedo inchado, ele vai enfiar alguma coisa ali para limpar, com o dedo inchado, então ele não consegue, ou dói muito para ele, tirar e limpar o dedo. Então, está escrito o seguinte, que se o lugar está tão inchado que a sujeira não aparece, quer dizer, o que está inchado ali, onde está o inchaço está do mesmo lado que está a sujeira, na mesma unha que está a sujeira, e aí de modo que a sujeira não aparece, então isso não é considerado chatzitza. Por quê? Porque a pessoa com certeza não faz questão de tirar essa sujeira. Ela não vai pegar e enfiar alguma coisa e passar uma grande dor para tirar uma sujeira assim. Então aí quer dizer, isso é considerado que a pessoa não makpid, e já não é a maioria da mão. Então, tendo nenhuma das duas condições, isso não é chatzitza. Então, na nota, ele traz que isso é baseado no que o Shulchan Aruch trouxe em relação à lei de mikve, quer dizer, que eu não considero essa unha como chatzitza, mesmo em relação a mikve. E o motivo disso é porque ele falou, a pessoa não faz questão de tirar essa sujeira da unha, já que tirar essa sujeira da unha envolve uma grande dor, uma dor ali, então a pessoa não faz questão de tirar, isso é chamado que ele não makpid, e por isso não é chatzitza. E aí depois da nota ele traz qual que é o caso, quando justamente o que a gente está falando aqui, se é dolorido para a pessoa tirar a sujeira que está embaixo da unha. Se eu considero isso também não como chatzitza ou não. Então, o que a gente trouxe é que mesmo quando tem uma sujeira embaixo da unha, isso não é considerado chatzitza, já que a pessoa não faz questão de tirar essa sujeira. E aí, quer dizer, isso é considerado que é minoria do dedo, que é um pedaço de embaixo da unha pequeno, e a pessoa não makpidá, e por isso não é considerado chatzitza. E aí, quer dizer, o hidush aqui é que eu considero isso que traz dor para a pessoa tirar a sujeira, e por causa da dor, a pessoa desiste de tirar a sujeira, é considerado como ele não makpid, e ele não faz questão de tirar isso. Já que no status atual, ele não faz questão realmente de tirar essa sujeira, então isso é chamado não makpid. Isso é parecido com o que a gente vai ver Bezat Hashem mais na frente na Halachá, que quando a pessoa tem um curativo, e tem um machucado em algum pedaço da mão e etc., e ele tem um curativo, se ele tirar o curativo, o machucado pode vir a doer, e por isso ele faz questão de deixar o curativo ali. Então, já que o curativo ele faz questão de deixar ali, então isso não é considerado chatzitza. Eu não tenho medo que ele vai tirar o curativo durante a refeição, porque justamente tirar o curativo traz para ele dor, então por isso a gente pode ignorar isso em relação a Netilat Yadayim. Então a mesma coisa aqui, já que para limpar o dedo vai trazer para ele dor, então eu falo que ele não makpid, eu posso considerar isso como não sendo chatzitza, e pode fazer Netilat Yadayim assim normalmente. Então isso foi a Halachá número 7. Halachá número 8, está escrito assim, se tem uma unha que ela já está um pouco separada do resto do dedo, então eu tenho uma unha ali que começou a se separar do resto do dedo e não se separou totalmente do resto do dedo, então ele falou, essa unha não é considerada
como uma Hatzitza. E tanto faz se ela está bem pouquinho separada e a grande maioria dela ainda está presa no dedo, ou se ela já praticamente inteira saiu do dedo e só tem uma pontinha que está segurando, tanto faz de um jeito ou de outro, ela não é considerada uma Hatzitza. Mesmo assim, o ideal é, se a pessoa puder cortar a unha, lixar a unha, etc., para ficar com a unha normal, então aí ele faz isso de acordo com todas as opiniões, como a gente vai ver Bezat Hashem na nota. Mas pela halakha, essa unha não é considerada Hatzitza. Na nota ele traz que, a princípio, eu tenho uma coisa nos poskim. Por quê? O Rav Zalman, que é o Shulchan Aruch Harav, ele traz que depende. Se a maioria da unha já separou, então ela já não é considerada Hatzitza. Mas se for um pedaço pequeno, seria considerado Hatzitza e ele teria que cortar. E assim também é o psak do Ben Ish Chai. O Ben Ish Chai traz Parashat Kedoshim, halakha número 24, que é a mesma, ele possui conforme o Shulchan Aruch Harav, o Rav Zalman, que se a unha ainda está bem presa no dedo, e aí só soltou um pouquinho, é considerado Hatzitza. Se ela já soltou a maioria, aí não é Hatzitza. E aí no Beit Yosef ele explica a diferença da unha, se ela soltou a maioria ou se ela soltou só um pouquinho. Então no Beit Yosef ele explica em relação a isso. O Beit Yosef traz que depende. Quando ela já separou a maioria, facilmente a pessoa tira com a própria mão. Ele não precisa de tesoura, de um cortador de unha, de uma pinça, ele tira de qualquer jeito. Então, se ele não tirou, é porque ele não faz questão de tirar. E a hora que ele quiser tirar, ele vai puxar e tirar. Então, por isso, ela não seria considerada Hatzitza. Porém, se é uma unha que a grande maioria dela ainda está presa no dedo e só soltou ali uma ponta, então aí, para poder tirar tudo, a pessoa precisa do auxílio de algum utensílio. Ele precisa de uma tesoura, de um alicate, algum cortador de unha, etc. Então, pode ser, nesse caso, que ele quer tirar, e ele faz questão, que ele não gosta de ficar com a unha meio cortada. Então, ele faz questão de tirar, só que ele ainda está esperando ele ter um utensílio disponível para ele poder tirar essa unha do dedo. E aí, por isso, ela seria Hatzitza. Então, essa é a primeira explicação de a diferença entre maioria e minoria. E aí, quer dizer, de acordo com essa explicação, isso justifica justamente o psak do Rav Zalman e do Ben Ish Chai, que se a maioria da unha já separou do dedo, aí não tem problema de Hatzitza. Mas se é só a minoria da unha que separou do dedo, a maioria ainda está presa, aí é Hatzitza. Por quê? Pode ser que a pessoa faz questão de tirar e ela só não tirou porque ela não teve a oportunidade. E aí, se eu vou falar que é Hatzitza, a pessoa precisa cortar antes de fazer Netilat Yadayim. Agora, no Beit Yosef, o autor do Shulchan Aruch traz uma outra explicação para essa halakha. Ele fala que a unha não é Hatzitza. Nem se separou a maioria, nem se separou a minoria, se a unha está grande, a unha está pequena, a unha não é Hatzitza, ela é parte do corpo da pessoa, como ela pode ser Hatzitza? O que os poskim estão falando, que tem diferença se a unha está presa no dedo na maioria ou não, é em relação a uma sujeira que está embaixo da unha. Então ele fala assim, se a unha está ali, e só uma pequena parte da unha se separou do dedo, uma grande maioria da unha ainda está presa no dedo, então essa unha é considerada parte do corpo em relação a que se tem uma sujeira embaixo dela, isso é Hatzitza. Porém, se a maioria da unha já se separou do corpo, então aí fala o Shulchan Aruch, eu não tenho, porque ele fala, essa unha eu já não considero mais como parte do corpo da pessoa, e a sujeira que impede a água do mikve a penetrar e chegar nessa unha, não tenho problema com ela, porque já que ela já separou a maioria do corpo, eu olho ela como já tivesse se separado do corpo inteiro. E aí, como eu olho ela como já tivesse separado do corpo inteiro, não é Hatzitza. Essa é a segunda explicação do Beit Yosef.
De acordo com essa explicação, se eu tenho sujeira, eu tenho diferença se é maioria ou minoria. Mas, num caso em que não tem sujeira embaixo da unha, aí eu não tenho diferença, não me faz diferença se é maioria ou minoria da unha. De qualquer maneira, não é Hatzitza. Porque ele falou, de acordo com essa segunda explicação, todo o meu rashash, toda a minha suspeita de Hatzitza é a sujeira que está embaixo da unha. Mas se a unha está totalmente limpa, tanto faz se é maioria ou minoria, não é considerado Hatzitza. Depois que o Beit Yosef trouxe essa segunda explicação, a conclusão do Beit Yosef é, a opinião do Shulchan Aruch, é que essa segunda explicação é a explicação principal, e essa é a explicação que a gente deve levar como correta em relação a Halakha. E aí, baseado nisso, quando o Shulchan Aruch escreve em Orei Deah, nas leis de Hatzitza em relação à mulher ir no mikve, que depende se a unha está presa ou não está presa, se eu vou levar em consideração o que a gente acabou de citar do Beit Yosef, eu tenho que explicar aqui, o Shulchan Aruch está se referindo a uma unha que tem a sujeira embaixo dela. E quando não tem sujeira, não tem diferença, e a unha não é Hatzitza. E se é assim, então, quando o Rav Zalman e o Ben Ish Chai machmirim numa unha que a minoria dela está separado, eles estão fazendo uma chumrah contra a opinião do Shulchan Aruch. Quer dizer, o Shulchan Aruch permite fazer Netilat Yadayim assim, permite ir no mikve dessa maneira, e o Ben Ish Chai e o Rav Zalman estão tendo uma postura mais exigente, mais conservadora, e quer dizer, eles estão sendo mais machmirim do que o Shulchan Aruch. Agora, de acordo com o Shulchan Aruch, como a gente falou, se a unha está limpa, não tem diferença, separou um pouco, separou muito, não tem problema. E principalmente que de acordo com o Rambam, eu não considero Hatzitza quando uma parte pequena da unha se separou. Então eu falo assim, eu tenho o Shulchan Aruch que parte pequena, eu tenho o Rambam que parte pequena não é Hatzitza. Eu tenho o Shulchan Aruch que fala que parte pequena, quando não tem sujeira, não é Hatzitza. Então, por isso, eu tenho base aqui para facilitar. E aí, quando a gente fala em facilitar, é facilitar até em relação ao mikve. Principalmente em relação a Netilat Yadayim, que é derabanan, todo o assunto de fazer a Netilah. Então, essa é a conclusão do Divrei David, que e ele fala que ele conversou com o Rav Ovadia Yosef e ele concordou com essa conclusão. E assim também traz na Halakha o filho do Rav Ovadia Yosef, o Rav David Yosef, no Halakha Brura, que o quê? Falou, baseado no que está escrito no Beit Yosef, que todas as leis de Hatzitza da unha, que tem diferença entre se separou a maioria da unha ou não, se a unha está suja. Quando a unha está limpa, não tem diferença, aí qualquer unha pode serve. Por isso que em cima a gente escreveu, por isso que em cima o livro trouxe a Halakha, que qualquer unha não é Hatzitza. Mas mesmo assim, já que a gente tem a opinião do Ben Ish Chai, a opinião do Rav Zalman, que a unha é Hatzitza, e alguns poskim, sfaradim, machmirim conforme essa opinião, pelo menos em relação ao mikve. Então, o ideal é que a pessoa corte a unha para não entrar na dor de cabeça, não entrar na machlokit. Então, ele tem a unha assim, como está escrito em cima do livro, o recomendado é que ele corte a unha e faça de acordo com todas as opiniões. Mas, se ele não conseguiu cortar a unha por N motivos, pode considerar e a unha não é Hatzitza. Se aconteceu isso, principalmente no Shabbat, ele não tem como cortar a unha no Shabbat, pode fazer Netilat Yadayim sem problemas. O Kaf HaChaim, seguindo o Psak do Ben Ish Chai, fala que num caso assim ele deve fazer Netilat Yadayim sem brachá, mas como a gente trouxe algumas vezes, de acordo com as regras que o Rav Ovadia Yosef segue,
Se a opinião do Shulchan Aruch é que ele pode fazer Netilat Yadayim, a gente permite fazer Netilat Yadayim até com brachá. Porque a gente não fala Safek Brachot Lakel quando a machloket é na mitzvah. Então aqui, quer dizer, a machloket é se isso é considerado Chatzitza ou não é Chatzitza, a gente pode falar que não é Chatzitza, e aí não sendo Chatzitza, ele pode fazer Netilat Yadayim com brachá. Então por isso a conclusão é, a unha, se está separado uma parte pequena, tem machloket, o ideal é cortar, mas não cortou, de acordo com o Shulchan Aruch, vale, pode fazer Netilat Yadayim sem brachá. Se está separado uma parte grande, aí de qualquer jeito pode fazer Netilat Yadayim para todas as opiniões com brachá. E aí o ideal é ter a unha sempre bem cortada, e aí a pessoa não entra nesse tipo de dor de cabeça. Alachá 9. Se uma mulher tem unhas longas, e a gente já falou atrás, unhas longas não são consideradas Chatzitza. Por mais que, de acordo com a Kabbalah, o ideal é não ter unhas longas, e é bom a pessoa não deixar as unhas muito compridas, mas se a mulher deixou unha comprida, isso não é Chatzitza. E depois, mesmo se ela costuma pintar as unhas com esmalte ou alguma coisa do gênero, isso não é considerado Chatzitza. Agora a gente está falando de Netilat Yadayim. Para mim, que foi outros costumes, outras coisas, mas apesar de que, como a gente vai ver na nota, a machloket aqui até para mim. Mas aqui a gente está falando da halakha em relação a Netilat Yadayim. Então, o esmalte, o que está pintado a unha, não é considerado Chatzitza, e a mulher pode fazer Netilat Yadayim normal, mesmo que ela esteja com as unhas pintadas. E pode mesmo, Lekatchila, com as unhas pintadas, faz Netilat Yadayim assim. Se a cor da pintura das unhas começou a sair, já começou a descascar, então aí agora, de modo que não está bonito do jeito que está. A mulher tem duas opções: ou que ela coloca mais esmalte e conserta, ou que ela tire e remova todo o esmalte. Mas enquanto o esmalte, a unha está bem pintada, isso não é considerado Chatzitza. E aí, na nota, ele traz que a origem dessa halakha é o Rashba. O Rashba escreve, no Torah Tabait, que quando a unha está pintada, ela não é Chatzitza, e ele traz dois motivos para a unha não ser Chatzitza. O primeiro motivo fala o Rashba, que a mulher não faz questão de tirar o esmalte, ao contrário, fica bonito, ela quer o esmalte assim. Ela quer isso assim. Então, já que ela quer isso assim, isso não é Chatzitza. Porque a gente falou, a regra de Chatzitza é quando é uma coisa que a pessoa makpid, que ele quer tirar. Aqui não só que ele não quer tirar, ele quer que fique. Então, já que ele quer que fique, fala o Rashba, não é Chatzitza. Segunda explicação fala o Rashba, e aí quer dizer, essa segunda explicação, não sei se aplica pra gente, mas o material que eles usavam para limpar a unha era um material que não tinha ele não era um material concreto, ele não tinha uma mamachuta, uma consistência ali própria. Quer dizer, você passava ele era absorvido pela unha, e aí quer dizer, a água entrava na unha. Porque ele não é algo que interrompe entre a unha e a água, porque era um material que era absorvido pela unha e dava a coloração para a unha. Então, por esses dois motivos, fala o Rashba, pintura de mão não é considerado Chatzitza. E o Rashba termina dizendo que não só ele sustenta assim, ele pode testemunhar que o Ramban concordou com ele. O Rashba era aluno do Ramban, ele falou, olha, eu conversei com o Ramban aceitou esse psak, ele também orientou assim na halakha. Então, isso é o que está escrito no Rashba. De acordo com a primeira explicação do Rashba, aí não faz diferença que tipo de tinta que é. Já que a mulher faz questão que a unha fique pintada, então ela não quer tirar a coloração da unha, isso não é considerado Chatzitza. E aí mesmo que seria uma tinta que tem uma certa consistência, que interrompe entre a unha e a água, não teria problema, de acordo com a primeira explicação. Porém, o Prisha fala que, apesar de que o Rashba passar com a halakha que a unha não é Chatzitza, mas fala o Prisha, ele só passa com a halakha assim, porque tinha as duas explicações. Se faltar uma das duas, aí o Rashba iria leachmir. E aí, quer dizer, de acordo com o Prisha,
se eu vou pintar a unha com alguma substância que interrompe entre a unha e a água, isso seria algo problemático. Mas do Shulchan Aruch não parece assim. Por quê? O Shulchan Aruch parece que, como a gente falou, primeiro o Pshat no Rashba, que qualquer uma das duas explicações já é o suficiente para liberar a unha. E se a pessoa faz questão, que a mulher quer ficar com a unha pintada, ela quer essa cor na unha, ela não quer tirar, então isso é o suficiente para eu não considerar isso como Hatzitza. Essa é a maneira que muitos dos poskim trazem para explicar o Shulchan Aruch. A boa parte dos Achronim entende assim do Shulchan Aruch, inclusive o Rav Ovadia Yosef explica o Shulchan Aruch dessa maneira no Yebia Omer, parte 2. E aí, de acordo com isso, pintura de unha, que a gente está falando agora, esmalte, etc., não é considerado Hatzitza, já que a mulher põe isso de maneira intencional e ela quer que isso fique ali, então isso não seria Hatzitza. Então, o Rav Ovadia Yosef continua dizendo que a gente permitiria isso até em relação a mikve. Em relação a mikve é um pouco mais delicado. O próprio Rav Ovadia Yosef traz que o ideal não é isso, o costume no mikve é tirar tudo, por mais a gente não quer se apoiar mikve mitzvah da Torá e tudo, mas ele falou que se tem mulheres que se a gente mandar tirar o esmalte, elas vão acabar desistindo de fazer a tevilá, já que pela halakha isso não é Hatzitza, como a gente está falando aqui em relação a Netilat Yadayim, então eu poderia me apoiar nisso até para o mikve, mas com certeza, no nosso caso, que a gente está falando de pintura de unha, não, a gente está falando de Hatzitza para Netilat Yadayim, então aí com certeza dá para se apoiar e liberar, desde que a unha esteja bem pintada. Uma vez que a unha já está mal pintada, que a pintura começou a se desgastar, então aí a mulher já não está mais feliz com isso. Então, de duas uma, ou que ela use o removedor e tire a pintura da unha, e aí quando ela tirar, porque agora que a mulher não quer deixar do jeito que está, então aí já virou Hatzitza. Então, ou que ela remova, ou que ela reforce. E aí, reforçando, voltou a ficar bonito, voltou a ficar do jeito que ela quer, e ela não vai querer tirar. Então, essa foi a halakha número 9. A halakha número 10 fala que a mesma halakha se aplica não só em relação às unhas, mas se a mulher tem algum tipo de pintura que ela usa para pintar a mão, então, já que ela faz isso de propósito para a mão ficar mais bonita, não é considerado Hatzitza. E está escrito mesmo que a pintura fica na maioria da mão ou na maioria dos dedos, já que a kavaná da mulher é essa, e ela quer que fique assim, ela está feliz com isso, ela fica mais bonito assim, então eu considero isso como se fosse o corpo dela, e isso é chamado que não makpid, e é permitido. Então isso é 10. A 11 fala que se a mulher pintou a mão dela com uma pintura, com rena, que rena é uma coisa que justamente ela é absorvida pela pele, pelo cabelo, etc. E aí ela não tem uma mamashut. E aí, como a gente falou, a segunda explicação do Rashba, então se aplica aqui, não é considerado para Hatzitza, nem para Netilat Yadayim e nem em relação ao mikve. Então, por isso, se ela pinta com rena, ela não faz questão que esteja pintado, ela quer assim, então é igual a primeira explicação do Rashba em relação ao esmalte, e por isso é permitido. Mas, e além disso, como a gente falou agora, a rena ela é absorvida ela não fica em cima da pele, ela é absorvida pela pele, a cor dela é absorvida e ela acaba fazendo, e aí por isso, mesmo que ela lavar com sabão, passar alguma coisa, etc., tentar raspar, a cor não sai, e já que ela é absorvida pela pele, então não é considerado Hatzitza. E por isso, então, a mulher que pintou a mão com rena não é considerado Hatzitza, pode fazer Netilat Yadayim tranquilamente. E aí com isso a gente termina o shiur de hoje.
Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém. Bezat Hashem, no próximo shiur, a gente vai falar sobre as leis de anéis em relação a Netilat Yadayim. Mas bom, isso fica para o próximo shiur. Hoje ficamos por aqui. Chazak Baruch.